Corinthians 1, Palmeiras 1, fim da saga dos derbys aí em 2025, né? Muito positivo pra gente, muito positivo pro Corinthians. 7 jogos, 3 vitórias do Corinthians, uma pro Palmeiras e 3 empates. A gente ganhou um Paulistão épico em cima deles, né? Tiramos eles da Copa do Brasil, né? Realmente um 2025 aí que fica para a história aí como um ano que o Corinthians superou amplamente o Palmeiras num momento aí que o Palmeiras é disparado o clube brasileiro, clube da América do Sul que mais investiu, jogadores caros, né? Um investimento altíssimo e eles ficaram pelo caminho aí contra o Corinthians. Muito legal, muito importante mencionar isso. O jogo de hoje, um jogo complicado, né? Difícil. O Corinthians ainda sem o Yuri Alberto, sem o André Carrijo. A gente sabe que o Corinthians tem problemas graves no elenco, né? E aí, quando falta 1, 2, 3 jogadores, é complicado. Hoje também sem o Mateuzinho. Esse é um problema crônico do Corinthians, a lateral direita. A gente tem que falar sobre o Fabinho Soldado, que montou esse elenco. Aí tem muitos jogadores que não tem a menor condição de vestir a camisa do Corinthians e é importante a gente frisar isso. E o Fabinho Soldado tem que ser cobrado, porque quem que deu o aval para trazer o Charles, por exemplo? O Félix Torres, aí tem jogadores aí que realmente e mesmo assim, já que estão no elenco, não dá mais para colocar em campo. O Dorival Júnior tem que se ligar. Eu vou falar sobre isso também. O jogo começou, já deu para sentir a arbitragem do Ramon Abate mal intencionada, né? Tem um lance ali que é um impedimento do Vitor Roque, que o juiz não dá, o bandeirinha não dá, ninguém faz nada, acaba dando num escanteio pro Palmeiras, né? Acabando no escanteio pro Palmeiras, ali uma jogada bem perigosa, né? Depois teve uma falta que o jogador do Corinthians tira a bola limpo na bola ali e o Vitor Roque cai e o juiz vai dar falta. Isso tudo no começo do jogo já dava para sentir que a coisa estava meio esquisita, né? O Palmeiras dominou a maior parte do tempo, o Palmeiras jogou melhor, teve mais chances, né? O Vitor Roque, apesar de se jogar o tempo inteiro e tentar acabar, a gente já sabe como é o Palmeiras, né? O time do Palmeiras está sempre cavando falta, cavando pênalti, reclamando toda jogada eles reclamam, tentam pedir alguma coisa, tentam trazer o VAR para o jogo. Isso aí, a gente jogou 7 vezes contra eles, a gente viu de tudo, realmente é insuportável. O time do Palmeiras, a comissão técnica, o treinador, todo mundo ali, eles são insuportáveis, é muito ruim ver jogo do Palmeiras, mas o Corinthians tinha muita dificuldade na construção das jogadas, né? O meio-campo do Corinthians muito problemático hoje. O Michael, jogador fraquíssimo, né? Na marcação, completamente nulo nas ações ofensivas. O Michael realmente um jogador que não consegue agregar nada. É impressionante, né? Por que não, Rian? O Dorival Júnior tem um apego com o Maicon aí, que isso precisa acabar também. Quando é que o Dorival Júnior vai se ligar? O Michael jogou quase o jogo todo hoje, não tem a menor condição, ele parece um idoso correndo, se arrastando em campo. A gente vem repetindo isso, não dá para jogar com o Michael o tempo inteiro. O Breno Bidon hoje, para variar, né, teve muitos problemas num jogo que é muito pegado, que é muito físico, ele ainda tem o corpo de criança, e isso complica demais, é incrível, né? Se o Breno Bidon fosse jogar na Europa, daqui 6 meses ia aparecer uma foto dele musculoso, né? Mas no Corinthians, pô, já é o segundo ano dele aí no elenco profissional e simplesmente ele não evolui nessa parte também. Eu não sei se vocês notaram, mas o Breno Bidon, ele continua com o mesmo físico que ele tinha na Copa São Paulo de juniores, a última que ele jogou. Então, realmente, isso tem que ser colocado também. O que acontece lá no Corinthians? Por que chegar na Europa, o que eles dão lá? Creatina, whey protein, tem que ver o que os caras fazem. Ele faz musculação, porque não é possível. É um jogador que sabe jogar bola. O Breno Bidon sabe jogar bola. Num futebol tão escasso de talento, é um jogador que sabe dar um passe, né? Que a gente vê no jogo contra o Vasco ali, ele teve momentos muito bons jogando na armação. É um jogador que tem qualidade. Falar que o Breno Bidon não sabe jogar bola não é verdade, ele sabe. Mas com esse físico, o futebol hoje é muito físico. O cara, já falei, corre 12, 13, 14, 15 quilômetros num jogo. É porrada, é encontrão toda hora, né? Não tem como jogar.
fica muito difícil quando você pega um time que é muito forte fisicamente, como é o time do Palmeiras, vários jogadores altos, fica muito difícil para um jogador como o Breno Bidon desenvolver alguma coisa ali. Enfim, como eu falei, a lateral direita, o Mateuzinho não pôde jogar, a gente ficou morrendo de medo que o Félix Torres jogasse. A boa notícia foi que o Félix Torres não jogou, né? Não pode mais jogar com a camisa do Corinthians. O Félix Torres tá de brincadeira, não tem a menor condição. Mas tem outro jogador que também não pode mais jogar com a camisa do Corinthians, não tem a menor condição, menor nível para jogar no Corinthians, que é o senhor Charles. E foi ele o escolhido para jogar improvisado na lateral direita hoje. Óbvio que não ia dar certo, óbvio que o Vitor Roque ia cair toda hora por lá, óbvio que o Palmeiras ia forçar o jogo naquele setor, e foi ali que saiu o pênalti cometido pelo próprio Charles, um pênalti em cima do Flaco Lopes. Um pênalti infantil. Dá para questionar, dá. Na hora eu achei que não foi. Teve uma câmera que eu vi que mostra o Flaco Lopes, na verdade, chutando a perna do Charles ali, mas foi uma trançada de perna ali. O Charles, como sempre, molão, né? Ele é molão, o Charles. Ele é mole, assim. Ele não tem firmeza, assim, não tem precisão, né, na hora de dar o bote. É um jogador muito ruim. O Charles é um jogador muito fraco, dos mais fracos que eu vi com a camisa do Corinthians. E olha que eu vi jogador ruim pra cacete jogando no Corinthians, porque eu já sou velho. Mas o Charles não tem a menor condição. Cometeu esse pênalti batido pelo Vitor Roque, gol do Palmeiras. Palmeiras sai na frente 1-0. Os primeiros 20 minutos só deu Palmeiras, né? Como eu disse, o Hugo trabalhou muito e acabou aí saindo na frente. O Corinthians foi preocupante, assim, pelo volume de jogo do Palmeiras e porque o Corinthians não conseguia armar, não conseguia chegar de jeito nenhum. O Corinthians não fazia nem cócegas ali. O Everton assistiu o jogo. E o Corinthians tinha problema, como eu disse, no meio de campo, e tinha problemas não só na lateral direita, na esquerda também, porque eu até gosto do Angeleri, não acho jogador ruim, esse lateral argentino aí, jogou no River Plate, é um jogador que é bom para o elenco, assim, e talvez realmente possa ser titular em alguns jogos, mas o Matheus Bidu vem numa boa fase, é um desafogo ali pela lateral esquerda, ajuda demais ofensivamente, e a gente sentiu falta disso, né? Daquela saída de bola. Ele que é um dos melhores jogadores do mundo naquela saidinha de bola ali, quando ele tá apertado na lateral, ele consegue achar uma solução e sair jogando, e ajuda demais, né? Ajuda demais o Rodrigo Garro, que tem sempre uma opção ali para abrir o jogo na lateral. Quando a gente tem o Bidu e o Mateuzinho, que também melhorou muito o Mateuzinho, né, essa temporada, o Corinthians é um time muito mais perigoso aí ofensivamente. Então a gente, eu pelo menos, não sei se vocês concordam, senti falta do Matheus Bidu hoje, e aí o Corinthians não tinha esse desafogo aí nas laterais, mas mas o Corinthians conseguiu empate. Vamos falar a verdade, achamos um gol, né? Uma falta ali na intermediária, o Rodrigo Garro bate, cruzando todo o campo ali, toda a área, na cabeça do Gustavo Henrique, que na verdade cabeceou meio que para o meio ali da pequena área, a bola bate no Piquerez e entra. O gol foi dado para o Gustavo Henrique, então gol do Gustavo Henrique, e o Corinthians empata 1-1. Partida muito boa do Gustavo Henrique, hein? Não só por esse lance, mas ele hoje na zaga ali, ele jogou por ele e pelo André Ramalho, outro que é molenga, né? Outro que é muito mole, que entrega a bola. Quando o André Ramalho tá naqueles dias dele lá, esquece, meu. Ele entrega a bola toda hora para o adversário, né? Fica totalmente ali alienado as jogadas ali, sempre longe, né? As bolas dentro da área ali. O lado direito do Corinthians hoje foi tenebroso com André Ramalho e Charles ali. Realmente ficou muito, muito enfraquecido, muito desprotegido. Mas o Gustavo Henrique fez boa partida e compensou, né? Esse gol do Corinthians, esse empate empolgou por alguns minutos. O Corinthians tentou ali, a torcida, né? Empurrando. O Corinthians tentou algumas jogadas ali, mas não durou muito, né? Voltou a mesma dinâmica aí, com o Palmeiras tendo mais a bola, dando muito trabalho para o Hugo, né? Que jogou muito bem, boa partida do goleiro Hugo. E isso, o jogo inteiro seguiu nisso, assim, só mudou mais ou menos nos últimos 25 minutos, né?
O Ranieri estava muito bem no jogo, né? O Ranieri, não só na marcação, mas ele tentou umas 2, 3 arrancadas ali, tentava sair porque o Michael e o Bidon não conseguiam fazer esse trabalho, então o Ranieri algumas vezes tentou fazer ele mesmo, resolver ele mesmo a parada, tentar conectar o meio campo com o ataque, mas ele acabou se machucando. O Dorival colocou o Tioca no jogo, que entrou bem, né? Achei que o Tioca hoje entrou bem, deu mais segurança aí para a última linha do Corinthians, a linha defensiva, mas foi só isso, né? O Dorival demorou muito para mexer hoje. Dorival Júnior demorou demais para mexer no time hoje, e quando mexeu eu não gostei. Ele colocou o Kaká, colocou o Rian, colocou o Vitinho, depois uns minutinhos colocou o Thales também, mas isso eu tô falando, pô, o Kaká, o Rian e o Vitinho entraram aos 35 do segundo tempo, né, faltando 10 minutos. Então o Thales Magno entrou, acho que faltando 41, 42, ele entrou, eu não anotei aqui, mas ele entrou no finzinho, aí jogou praticamente os acréscimos, e aí, esses primeiros 3 que entraram, o Kaká, Rian, Vitinho, ele tirou o Charles, o Maicon, e tirou o Rodrigo Garro, né, que eu acho que não deveria sair, porque foi isso, né, ele, mais uma vez, não fez um grande jogo, mas ele dá um toque diferente, ele preocupa a marcação, e na bola parada, né, a gente viu, ele deu hoje mais uma assistência aí, colocou a bola na cabeça do Gustavo Henrique na falta. Então é importante ter o Garro, faltando poucos minutos e com data FIFA agora, para o cara descansar, terminasse o jogo com o Rodrigo Garro, mas não foi isso que ele fez, colocou o Vitinho ali, né? Mas não para fazer aquela função. O Breno Bidon ficou em campo e ficou a cargo da armação do time. E logo depois, quando entrou o Thales, ele tirou o Guinegão, que também achei que não deveria ter saído, porque vem numa fase boa, tá com estrela, tá jogando melhor que o Memphis Depay, né? Que mais uma vez desconectado, aí lento, né? Voltando de lesão. Mas quando o Memphis Depay não tá no dia dele, enfim. Mas é outro jogador também que, na minha opinião, não deve sair, né? Pelo que cobra, pelo tamanho do jogador e por ter qualidade. Qualidade ele tem, né, cara? Ele pode, num lance aí, decidir o jogo também. Eu não tiraria nem o Memphis Depay, nem o Rodrigo Garro, mas também não tiraria o Guinegão, né? E além de ter outras opções ali no banco, tinha o Kaique também, o Dorival, né, não quis arriscar, né? O Dorival não quis mandar o Corinthians para frente, e aí fez essas substituições, colocou o Kaká na lateral direita ali para fazer aquele lado, o Charles, quando o Charles saiu, e colocou o Rian aí para reforçar a marcação no lugar do Michael. E, enfim, foi isso, né? Foi isso, um empate aceitável, né? Dentro das circunstâncias aí, num jogo que o Corinthians teve dificuldades, ainda com aqueles desfalques que eu citei. O Palmeiras, a diferença entre o Corinthians e o Palmeiras é essa, assim, né? E é o futebol de hoje. O futebol de hoje, mesmo com todo o dinheiro do mundo, o talento é escasso, não tem grandes craques, não tem grandes jogadores. Você vê o Palmeiras pagando uma fortuna por jogadores que são nota 6, nota 7 às vezes, e olhe lá, e olhe lá. Mas o Palmeiras tem um elenco, o Palmeiras não tem jogador meia boca, né? Os jogadores que entram e saem ali do Palmeiras, substituições, que o Abel Ferreira escala, são jogadores pelo menos nota 6, né? E aí o Corinthians, pô, tem um Félix Torres, tem um Charles, tem um Michael, que é jogador nota 3. E aí faz a diferença, né? Então, hoje um grande time de futebol, na realidade do futebol brasileiro, sul-americano, um grande elenco, é um elenco cheio de jogadores nota 6, né? Pelo menos o Palmeiras não coloca em campo, o Abel Ferreira não é obrigado a escalar jogadores que vão comprometer tudo, todo o trabalho. O Corinthians tem esses jogadores, você coloca um Charles, ele vai e faz um pênalti. Você coloca um Félix Torres, ele vai olhar para a lua na hora da jogada e o Corinthians vai tomar um gol, entendeu? Então, essa é a diferença. O Corinthians tem muitos jogadores aí que são abaixo da crítica e que comprometem o trabalho do time, o trabalho do treinador, numa jogada só. Tem que ter foco, tem que ter um foco muito absurdo para o Corinthians não sofrer com a falta de qualidade desses jogadores. E é isso. Agora o Corinthians chega a 26 pontos, né? Está na 11ª colocação. A campanha não é ruim igual nos últimos 2 anos. A gente não está sofrendo daquele jeito, mas estamos de olho, né? O Corinthians já tinha que ter uma pontuação um pouco melhor para poder focar nas Copas.
Vamos ver aí depois dessa volta contra o Atlético Paranaense, que é no dia 10 de setembro, né? Essa semana não tem, é data FIFA, na outra semana, na outra quarta-feira, depois dessa partida com o Atlético Paranaense, se o Corinthians só vai ter o Campeonato Brasileiro, se o Corinthians consegue começar a pontuar mais aí e já ficar um pouco mais tranquilo na tabela para se concentrar na Copa do Brasil aí, que Corinthians é uma oportunidade para o Corinthians, né? Fácil não é fácil. O Cruzeiro está jogando bem e é um potencial adversário aí na semifinal, né? Do outro lado tem times fortes também, mas é uma possibilidade. Copa é Copa, o Dorival tem estrela na Copa do Brasil, tudo pode acontecer. A gente vai continuar acompanhando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí e compartilha esse vídeo, faz um comentário aí para dar uma força pro canal Futebol Milênios. E é isso aí, vai Corinthians!